O osso do meu braço estalou e a dor foi terrível, mas doeu muito mais ouvir o não dos meus 3 filhos quando pedi socorro. Sou Dalva, 67 anos, viúva e aposentada. Eles acharam que eu ficaria chorando no canto, mas esqueceram que quem aguentou a vida inteira de trabalho pesado não se dobra por um braço quebrado. Foi numa terça-feira comum, daquelas que a gente nem imagina que vai mudar a vida da gente para sempre. Eu estava na cozinha, preparando um cafezinho da tarde. O cheiro do pó coado estava subindo, aquele cheirinho que sempre me acalmou. Fui pegar o açúcar no armário de cima, subi no banquinho de madeira que tenho há 20 anos e, num segundo, o mundo girou. O pé do banco falseou, eu perdi o equilíbrio e fui ao chão. O barulho foi seco. Crac! Caí por cima do meu braço direito. A dor não veio na hora. Veio uns segundos depois, mas veio com tanta força que eu perdi o ar. Minha vista escureceu. Fiquei ali, estirada no chão frio da cozinha, olhando para o teto manchado de umidade, tentando puxar o ar que não vinha. O braço latejava como se tivesse um coração próprio, batendo descompassado. Quando consegui me sentar, segurando o braço junto ao corpo, vi que o punho estava torto. Não precisava ser médica para saber, tinha quebrado. Com muito custo, me arrastei até a mesinha onde ficava o telefone sem fio. Minha mão esquerda tremia, mas eu tinha certeza de que tudo ficaria bem. Afinal, eu criei 3 filhos, 3 homens e mulheres feitos. Dei a vida por eles. Rogério, o mais velho, empresário. Bianca, a do meio que vive viajando. E Felipe, o caçula, meu xodó. Disquei o número do Rogério primeiro. Ele sempre foi o mais resolutivo. Alô? Ele atendeu no segundo toque, com aquela voz de quem está sempre com pressa. Rogério, meu filho, sou eu, a mãe. Minha voz saiu um fiapo, segurando o choro de dor. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa? Tô entrando numa reunião agora com os investidores. Filho, eu caí. Acho que quebrei o braço. Tô com muita dor, meu filho. Preciso ir pro hospital. Você pode vir me buscar? Houve um silêncio do outro lado. Eu esperava ouvir o barulho da cadeira dele arrastando, ele pegando a chave do carro dizendo, tô indo agora, mãe. Mas o que ouvi foi um suspiro longo, de cansaço. Mãe, poxa vida, justo agora? Eu não tenho como sair. Essa reunião define o ano da empresa. Se eu sair, perco o contrato. Mas, Rogério, eu tô sozinha. O braço tá pendurado. Mãe, chama um Uber. O hospital é aí perto. Pede pra vizinha te ajudar a descer. Eu não posso mesmo. Depois eu ligo pra saber. Mas, filho, tenho que desligar. Beijo. O telefone ficou mudo. Eu olhei para o aparelho, sem acreditar. A dor no braço parecia ter dobrado. Respirei fundo. Ele está trabalhando, Dalva. É coisa séria. Tenta a Bianca. Pensei, tentando justificar o injustificável. Liguei para a Bianca. Ela não trabalha em escritório. Tem o tempo mais livre. Oi, mami. A voz dela era alegre, cheia de vida. Filha, a mãe caiu. Quebrei o braço direito. Tô precisando de ajuda para ir no médico e... Bom, acho que vou precisar de ajuda para tomar banho, para comer, pelo menos uns dias. Ai, meu Deus, mãe, que horror! Tá doendo muito? Tá sim, filha. Você consegue vir? A resposta veio rápida, como uma defesa ensaiada. Mãe, você sabe que eu tenho pavor de hospital. Eu desmaio se vir osso quebrado, sangue, essas coisas. E outra, eu tô no meio do tratamento do meu cabelo, tô com papel alumínio na cabeça inteira. Não tenho como sair agora. Filha, é sua mãe. Eu sei, mãe. Mas olha, faz assim. Vai de táxi. E sobre tomar banho. A senhora não tem aquele dinheiro guardado da pensão do pai? Contrata uma enfermeira, mãe. Ou uma cuidadora. Tem tanta gente que faz isso. Paga alguém. É melhor do que eu ir aí e desmaiar em cima da senhora. Ela desligou dizendo que me amava e que mandaria energias positivas. Energias positivas. Eu ali, com o osso trincado, precisando de um braço de apoio e ela me mandando energia. Restava o Felipe, meu caçula, aquele que eu mimei, que eu protegi, que dormiu na minha cama até os 10 anos porque tinha medo de trovão. Ele nunca me negaria ajuda. Liguei. Ele atendeu rindo, devia estar com os amigos. Fala, dona Dalva. Felipe, a mãe se machucou feio. Ih, mãe, o que foi?
Quebrei o braço, filho. O direito. Não consigo fazer nada. Seus irmãos não podem vir. Você pode me levar no hospital e ficar comigo hoje à noite? Tô com medo de ficar sozinha. Felipe parou de rir. Mãe, hoje é a final do campeonato. A gente tá aqui no churrasco já. A galera toda tá aqui. Não dá pra eu sair, pô. É o jogo do ano. Felipe, eu tô com dor. Mãe, faz o que a Bianca falou. Chama uma cuidadora. A senhora tem dinheiro. Pega aquela reserva lá. A senhora sempre diz que guardou pra emergência. Então, emergência é isso. Paga alguém. Eu não levo jeito pra cuidar de velho, mãe. Vou acabar te machucando mais. Cuidar de velho? Repeti, sentindo um gosto amargo na boca que não era sangue. É modo de falar, mãe. Vai lá, chama o Uber. Amanhã eu ligo. Fui. Os três. Os três me disseram não. Eu fiquei sentada ali por mais 10 minutos. A dor física era aguda, pontiaguda, gritava no meu cérebro. Mas a dor no peito... essa era surda. Era um peso. Parecia que uma pedra de gelo tinha sido colocada no lugar do meu coração. Eu me lembrei de quando Rogério teve catapora aos 7 anos e eu passei 3 noites em claro, abanando ele para a febre baixar. Lembrei de quando a Bianca quebrou o pé na aula de balé e eu a carreguei nas costas, literalmente nas costas, até o ponto de ônibus, porque não tínhamos carro na época. Lembrei do Felipe, com medo de tudo, e eu segurando a mão dele até ele dormir, perdendo horas do meu sono, acordando cedo no dia seguinte para trabalhar na costura e colocar comida na mesa, já que meu falecido marido, o Alberto, ganhava pouco. Eu dei meu tempo, minha saúde, minha juventude para eles. E agora, eles não podiam me dar uma tarde. Chama uma cuidadora. Paga alguém. Como se amor se comprasse. Como se o cuidado de um filho pudesse ser substituído por uma estranha paga por hora. Enxuguei uma lágrima com a mão esquerda. Levantei. Fui até a gaveta onde guardo os documentos. Peguei minha identidade e o cartão do convênio que eu pago com tanto sacrifício. Desci as escadas do prédio sozinha, segurando o corrimão com força. O porteiro, seu Zé, quando me viu pálida e segurando o braço, correu para ajudar. Dona Dalva, o que houve? Quer que eu ligue para os meninos? Para o doutor Rogério? Eu olhei nos olhos preocupados daquele homem simples que ganhava um salário mínimo. Não precisa, seu Zé, eles estão ocupados. Me ajuda a chamar um táxi. Fui ao hospital sozinha. Fiz a ficha sozinha. Tirei o raio-x sozinha. O médico, um rapaz jovem e atencioso, me olhou com pena quando viu que não tinha ninguém na sala de espera por mim. A senhora veio desacompanhada, dona Dalva? É uma fratura chata, vai precisar de gesso por uns 40 dias. Seria bom ter alguém para ajudar em casa. Eu me viro, doutor. Sempre me virei. Voltei para casa com o braço pesado, envolto num gesso branco e frio. A casa estava escura. Tentei abrir uma garrafa de água com a mão esquerda e derrubei tudo no chão. A água se espalhou pela cozinha. Sentei no chão molhado e, pela primeira vez no dia, chorei de verdade. Chorei de soluçar. Chorei a dor de ser mãe de órfãos de pais vivos. Chorei a solidão de quem tem família cheia, mas casa vazia. Os dias que se seguiram foram um inferno particular. 15 dias. 2 semanas inteiras. Ninguém apareceu. Ninguém tocou a campainha. O Rogério mandou uma mensagem no dia seguinte. E aí, mãe, foi no médico? Tá tudo bem? Respondi apenas, sim, gessado. Ele mandou um emoji de joinha. Um emoji. Para a mãe que quebrou o braço. A Bianca ligou 2 dias depois, mas só falou de si mesma. Ai, mãe, que bom que a senhora se virou. Meu cabelo ficou lindo. Depois te mando foto. Se cuida, tá? Beijo. O Felipe nem ligou. Mandou um áudio no grupo da família, rindo, contando que o time dele ganhou. Nem perguntou se eu estava viva. Eu tive que aprender a fazer tudo com a mão esquerda. Comer, escovar os dentes, me vestir. O banho. O banho era a pior parte. A humilhação de tentar se lavar sozinha, com um saco plástico amarrado no braço, escorregando no sabonete. Teve um dia que precisei lavar o cabelo. Não consegui. Fiquei com o cabelo sujo por 4 dias, sentindo a coceira, sentindo o cheiro de suor, me sentindo um lixo. Foi a Cida, minha vizinha de porta, quem me salvou. A Cida não tem parentesco nenhum comigo. É uma senhora simples, vende bolo de pote para sobreviver.
Ela ouviu o barulho de algo caindo na minha casa um dia e tocou a campainha. Dona Dalva, tá precisando de algo? Quando abri a porta, descabelada, com o gesso sujo, roupa amassada, a Cida não perguntou nada. Ela entrou. Minha Nossa Senhora, senta aqui, vizinha. Vou fazer um chá. A Cida lavou minha louça. A Cida varreu minha casa. A Cida me ajudou a lavar o cabelo no tanque, com todo o cuidado do mundo, como se eu fosse de vidro. Cadê seus filhos, Dona Dalva? Ela perguntou, enquanto penteava meu cabelo molhado. Estão trabalhando, Cida. Muito ocupados, eu menti. Menti por vergonha. Vergonha de ter criado filhos tão egoístas. Ocupados, Cida repetiu, com aquele tom de quem sabe das coisas. Ninguém é tão ocupado assim para a mãe, Dona Dalva. Desculpa falar. Ela tinha razão. E aquela frase da Cida foi como um estalo na minha cabeça. Ninguém é tão ocupado assim. Eu passei a vida inteira justificando as atitudes deles. O Rogério é estressado. A Bianca é avoada. O Felipe é imaturo. Não. Eles não eram estressados, avoados ou imaturos. Eles eram ingratos, eram maus caracteres. E eu tinha minha parcela de culpa, porque sempre passei a mão na cabeça. Sempre dei tudo. Sempre resolvi. No 10º dia, sentei na minha poltrona, com o braço apoiado numa almofada, e comecei a pensar na minha vida financeira. Eles sempre acharam que eu vivia contadinha com a pensão do Alberto. Mãe, a senhora precisa economizar, o Rogério vivia dizendo. Mãe, não gasta com bobagem, a Bianca falava. Eles não sabiam de tudo. Eles não sabiam do terreno que o Alberto tinha no interior de Minas, que eu vendi há 5 anos, quando a cidade cresceu e uma construtora comprou para fazer um loteamento. Eu nunca contei. Fiquei com medo de eles torrarem o dinheiro. Guardei. Apliquei. O dinheiro rendeu. Não sou milionária, mas tenho um conforto que eles nem sonham. Tenho o suficiente para viver muito bem. Obrigada. Eu guardava esse dinheiro pensando em deixar de herança. Para ajudar o Rogério a expandir a empresa. Para a Bianca comprar a casa própria. Para o Felipe se ajeitar na vida. Olhei para o gesso no meu braço. Aquele gesso que nenhum deles veio assinar. Nenhum deles veio ver. Para que eu estava guardando dinheiro? Para eles gastarem quando eu morresse? Para eles, que não podiam me dar um banho? Uma raiva fria começou a subir pelo meu estômago. Não era aquela raiva de gritar e quebrar pratos. Era uma raiva silenciosa, perigosa. A raiva de quem cansou de ser capacho. Peguei o extrato do banco que tinha chegado pelo correio. Olhei o saldo. Sorri. Um sorriso que eu não dava há muito tempo. Chama uma cuidadora, eles disseram. Paga alguém, eles disseram. Está bem, meus filhos. Falei em voz alta para a sala vazia. Eu vou pagar. Vou pagar muito bem. Mas não vai ser uma cuidadora. O telefone tocou. Era o Rogério. Finalmente, depois de 15 dias. Oi, mãe. Tudo bem aí? Tudo, meu filho. Tudo ótimo. Então, o Felipe falou que o médico disse que tira o gesso essa semana, né? Isso. Tira na sexta-feira. Ah, que maravilha. Então a senhora já vai estar boa. Escuta, a gente estava pensando, faz tempo que a gente não se reúne, né? Domingo agora, que tal um almoço aí na sua casa? Para comemorar que a senhora tá bem. Eu levo a carne, a Bianca leva a sobremesa. A senhora faz aquele seu feijão tropeiro e aquele arroz que só a senhora sabe? Aquele almoço de família? Eu fechei os olhos. 15 dias sem aparecer. 15 dias sem perguntar se eu tinha pão em casa. Agora que o gesso ia sair, agora que eu ia voltar a ser a empregada de luxo que cozinha para eles de graça no domingo, eles queriam vir, comemorar. E eu sabia que não era só comida. O Rogério estava com a voz mansa demais. A Bianca mandou mensagem perguntando se eu estava em casa. O Felipe sempre aparece quando precisa pagar o cartão de crédito. Eles vinham pedir alguma coisa. Eles sempre vinham pedir. Mas dessa vez, eles iriam encontrar uma Dalva diferente. Claro, meu filho, respondi com a voz mais doce que consegui fingir. Venham sim, venham todos. Domingo, faço questão. Tenho uma surpresa para vocês. Surpresa? O que é, mãe? Ah, se eu contar estraga, mas venham. Vocês não perdem por esperar. Desliguei o telefone. Olhei para o meu braço. O gesso já estava frouxo, a pele coçava. A dor tinha passado, mas a cicatriz na alma estava aberta e pulsando.
Peguei minha agenda telefônica, aquela de papel velha. Procurei um número que eu não usava há anos. O número de um antigo amigo do Alberto, o Dr. Siqueira, advogado. Ele sempre me disse: Dalva, se um dia você quiser mexer naquele testamento ou naquelas escrituras, me liga. Disquei. Alô? Escritório do Dr. Siqueira. Boa tarde, aqui é Dalva, a viúva do Alberto. Eu preciso de 1 hora com o doutor. É urgente. É sobre meu patrimônio. E sobre mudanças drásticas. Marquei para o dia seguinte, quinta-feira. Um dia antes de tirar o gesso. Eles queriam comemorar? Pois nós íamos comemorar. Eu ia dar a eles o almoço de domingo mais inesquecível de suas vidas. Olhei para a cozinha, onde a mancha de água já tinha secado. A Cida, minha vizinha, tinha limpado com tanto carinho. Peguei uma caneta com a mão esquerda. Com dificuldade, escrevi num papel o nome dos meus 3 filhos: Rogério, Bianca, Felipe. E depois, com um risco forte e tremido, risquei os 3 nomes. E embaixo escrevi uma única palavra: eu. A sexta-feira chegou. Tirei o gesso. O braço estava fino, pálido, fraco. O médico disse que eu precisava de fisioterapia. Alguém vai te levar, dona Dalva? Vou de táxi, doutor. Mas não se preocupe, daqui para frente quem dirige a minha vida sou eu. Saí do consultório sentindo o ar fresco na pele do braço pela primeira vez em semanas. Massageei o pulso. Doía um pouco, mas era uma dor de cura. Passei no supermercado. Não comprei feijão para tropeiro. Não comprei arroz. Não comprei nada do que eles gostavam. Comprei um vinho caro. Um vinho que o Rogério diria que é desperdício para quem não entende. Comprei queijos que a Bianca diz que engordam. Comprei chocolates que o Felipe comeria tudo sozinho, sem oferecer um pedaço. Cheguei em casa e comecei a arrumar a sala. Mas não tirei a poeira para eles. Tirei para mim. No domingo, eles chegariam esperando a mãezinha de sempre. A mãezinha que serve, que sorri, que dá o dinheiro da aposentadoria escondido. Eles iam encontrar a dona Dalva. A mulher que sobreviveu a 15 dias de abandono e descobriu que a solidão é melhor do que a companhia de quem não te ama. O telefone tocou de novo. Era a Bianca. Mãe, confirmei aqui. Domingo estamos aí. Ah, o Rogério falou que precisa conversar um negócio sério com a senhora sobre a casa. Coisa boa, tá? Investimento. Beijo. Investimento. Sobre a casa. A minha casa. Eu sorri para o espelho do corredor. Podem vir. Sussurrei. A festa já está pronta. E o presente de vocês... Ah, esse vocês nunca vão esquecer. Acomodei-me na poltrona, taça de vinho na mão, segurada firme pela mão direita, ainda fraca, mas recuperada. E esperei. A guerra tinha começado. E pela primeira vez na vida, eu não estava lutando por eles. Estava lutando contra eles. O domingo amanheceu com sol, mas na minha sala a tempestade estava prestes a desabar. Eles não sabiam, mas ao cruzarem aquela porta, deixariam de ser meus herdeiros para se tornarem apenas minhas visitas. A quinta-feira amanheceu cinzenta, com aquela garoa fina que faz os ossos da gente doerem. Meu braço, recém-livre do gesso, parecia um barômetro, pulsando a cada mudança de tempo. Mas eu não me importei. Vesti meu melhor tailleur, um conjunto azul marinho que comprei há 10 anos para o casamento da Bianca e que, graças a Deus e à minha alimentação regrada, ainda servia perfeitamente. Passei um batom cor-de-boca, penteei os cabelos brancos para trás e chamei o táxi. O destino não era a fisioterapia. Era o centro da cidade, no prédio antigo onde o Dr. Siqueira mantinha seu escritório há 40 anos. Entrar naquele escritório foi como voltar no tempo. O cheiro de madeira velha, de papel guardado e de café forte me trouxe uma segurança que eu não sentia há 15 dias. O Dr. Siqueira, um homem da idade do meu falecido Alberto, me recebeu com aquele cavalheirismo que os homens de hoje esqueceram. Dalva, minha querida. Sente-se. Aceita uma água? Um café? Aceito um café, Siqueira. Sem açúcar. A vida já está amarga demais. Não vou enganar meu paladar. Ele riu, serviu o café e se sentou atrás daquela mesa imensa de mogno, cheia de pilhas de processos. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura, analisando meu rosto, meu braço ainda meio inchado, minha postura rígida. Você disse ao telefone que queria rever o patrimônio. Aconteceu algo grave com os meninos?
Aconteceu que eles morreram, Siqueira, respondi, segurando a xícara com a mão esquerda. Ele arregalou os olhos assustado. Morreram? Como assim? Eu não soube de nada. Morreram para mim. O Rogério, a Bianca e o Felipe que eu criei, esses não existem mais. O que existe agora são 3 estranhos que atendem pelos nomes deles. 3 estranhos que me deixaram 15 dias com um braço quebrado, sem banho, sem comida, sem um bom dia. Contei tudo. Contei do tombo, do pedido de socorro negado, da sugestão de contratar uma cuidadora, do churrasco do Felipe, do cabelo da Bianca, da reunião do Rogério. Falei devagar, sem chorar. Eu já tinha chorado tudo o que tinha para chorar no chão da minha cozinha. Agora, eu estava ali para fazer contas. O doutor Siqueira ouviu em silêncio, balançando a cabeça negativamente, com aquele pesar de quem já viu muitas famílias se destruírem por dinheiro e ingratidão. É lamentável, Dalva. Lamentável. Mas, o que você quer fazer? Eu quero saber quanto eu tenho, Siqueira. Exatamente. Eu sei que vendemos as terras de Minas Gerais há 5 anos. Sei que aplicamos o dinheiro. Eu nunca mexi. Sempre vivi com a pensão do Alberto, que dá para as despesas da casa e sobra um pouquinho para o remédio. Mas aquele dinheiro da venda, eu fingi que ele não existia, para eles não pedirem, para eu não ficar tentada a dar. O advogado levantou-se, foi até um arquivo de metal cinza, puxou uma gaveta que rangeu alto e tirou uma pasta grossa de cor parda. Eu trouxe os extratos atualizados, como você pediu na ligação. Você tem noção do valor, Dalva? Eu imagino que tenha rendido uns juros. Rendeu mais que juros, minha amiga. Você deu sorte. Ou melhor, teve juízo. Aquele fundo imobiliário onde colocamos a maior parte, ele explodiu de valorização. E os juros compostos? Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo para quem tem paciência. E você teve. Ele colocou o papel na minha frente. Eu olhei, apertei os olhos. Tirei meus óculos da bolsa, limpei na barra do casaco e coloquei de novo. Contei os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso está certo, Siqueira? Perguntei, sentindo uma tontura. Certíssimo. 2.840.000 reais e alguns centavos. Isso fora o valor deste apartamento onde você mora, que hoje vale por baixo uns 800 mil. E fora o seguro de vida do Alberto que você nunca resgatou e que está lá, capitalizado. Quase 3 milhões de reais. Eu era uma milionária. Eu, Dalva, que passava o café no coador de pano para economizar filtro de papel. Eu, que remendava as meias para não comprar novas. Eu, que fui humilhada por pedir ajuda para tomar banho. Uma risada nervosa subiu pela minha garganta. 3 milhões, sussurrei. E o Felipe me disse para usar a reserva de emergência para pagar uma cuidadora. Se ele soubesse o tamanho da reserva, se ele soubesse, Dalva, ele não teria te mandado chamar uma cuidadora. Ele teria vindo pessoalmente te dar banho, teria dormido no tapete do seu quarto, teria te dado comida na boca. Aquela frase do Siqueira foi como um soco, porque era a mais pura verdade. Se eles soubessem do dinheiro, eu seria a rainha, a matriarca adorada, a mãezinha querida. Mas como eles achavam que eu só tinha um apartamento velho e uma pensão de viúva, eu era um estorvo, um peso, um problema para resolverem no meio do expediente. Eles não sabem, afirmei, batendo a mão na mesa. E não vão saber, pelo menos não do jeito que eles esperam. O que você pretende, Dalva? O dinheiro é seu. Você pode gastar tudo em viagens, doar para a igreja, queimar se quiser. Eu não vou queimar, Siqueira. Eu vou usar. Vou usar para comprar a única coisa que me faltou nesses últimos anos. Respeito. E talvez um pouco de justiça. Pedi ao Siqueira que preparasse uma procuração. Pedi que ele blindasse minhas contas. Que tirasse qualquer possibilidade de eles, numa eventualidade de eu ficar doente de verdade, colocarem a mão nesse dinheiro. Quero fazer um testamento vital também, Siqueira. Se eu ficar senil, se eu ficar numa cama, eu quero que esse dinheiro pague os melhores enfermeiros, o melhor quarto de hospital. Não quero depender da boa vontade deles nunca mais. Saí do escritório com a pasta debaixo do braço. O peso do papel parecia leve comparado ao poder que eu sentia.
Eu andei pelas ruas do centro olhando para as vitrines. Vi meu reflexo num vidro. Não vi mais a viúva coitada. Vi uma mulher de negócios. Uma mulher que administrou a miséria por anos e transformou em fortuna. Eles me subestimaram, pensei. Eles acham que velha é sinônimo de boba. Esqueceram que raposa velha não cai em armadilha de frango. Voltei para casa e comecei a Operação Domingo. Se eles queriam um almoço de família, eles teriam. Mas antes, eu precisava investigar. Precisava ter certeza do tamanho do buraco onde eles iriam me jogar. Fui até o quarto do Felipe, que ainda mantinha algumas caixas lá, mesmo ele tendo saído de casa há 10 anos. Abri a gaveta da cômoda velha. Encontrei cartas de cobrança, faturas de cartão de crédito atrasadas, multas de trânsito. O menino de ouro estava endividado até o pescoço. Por isso ele não veio me ver. Estava fugindo de oficial de justiça, gastando o que não tinha em churrasco para manter as aparências com os amigos. Liguei para a Cida, minha vizinha. Cida, você que sabe de tudo aqui do bairro. Você viu o Rogério por aqui esses dias? Dona Dalva, eu não queria falar, mas vi sim. Viu? Quando? Semana passada, enquanto a senhora estava dormindo à tarde, dopada do remédio de dor. Ele veio com um homem de terno. Ficaram olhando o prédio, apontando para a sua varanda. O Rogério parecia estar discutindo, gesticulando muito. Meu coração gelou. Semana passada, eu estava com o braço quebrado, de cama. E meu filho mais velho estava na calçada, com um corretor ou avaliador, olhando para o meu apartamento. Eles não estavam esperando eu morrer. Eles queriam me tirar dali, viva. Obrigada, Cida. Você é um anjo. Desliguei o telefone. A dor no braço sumiu completamente. O que eu sentia agora era adrenalina, pura e cristalina. Eles vinham no domingo para pedir a casa. Eu tinha certeza. O apartamento é grande demais para a senhora sozinha, mãe. A senhora precisa de capital, mãe. Vamos vender e colocar a senhora num flat ou num residencial sênior, o nome chique para asilo. Sentei na minha poltrona e olhei para a sala. Cada quadro naquela parede fui eu que preguei. Cada móvel fui eu que lustrei. O tapete persa, que comprei numa liquidação e paguei em 10 vezes, estava ali, gasto, mas meu. Eles queriam vender minha história para pagar as dívidas deles. O Rogério com a empresa falindo, o Felipe com as dívidas de jogo e farra, a Bianca com os cartões estourados em viagens. Eles achavam que a solução dos problemas deles era a morte em vida da mãe. Comecei a rir. Ri sozinha na sala escurecida. Ah, meus filhos, vocês não sabem com quem mexeram. Vocês acham que eu sou a Dalva que faz bolinho de chuva. Vocês esqueceram que eu sou a Dalva que negociava com a agiota para o pai de vocês não perder o caminhão. Vocês esqueceram que eu sou a Dalva que levantou essa família do nada. Sábado foi dia de preparação. Fui ao mercado, como prometi a mim mesma, mas não comprei os ingredientes para o feijão tropeiro. Comprei lagosta, comprei camarão VG, comprei filé mignon, comprei ingredientes que eles nunca viram na minha mesa e comprei algo mais. Passei numa loja de artigos para festas e comprei uma caixa de presente linda, dourada, com um laço vermelho enorme. Cheguei em casa e cozinhei. Ah, como eu cozinhei! Fiz um banquete, mas não um banquete de vó. Fiz um banquete de chefe. Usei receitas que aprendi nos programas de culinária que assisto nas tardes solitárias. A casa ficou cheia de cheiros novos. Cheiro de manteiga de ervas, cheiro de vinho reduzindo, cheiro de mar. Domingo de manhã. Acordei cedo. Tomei um banho demorado, lavando as costas com uma escova de cabo longo que comprei. Sozinha. Sem dor. Vesti o vestido azul marinho. Coloquei meu colar de pérolas verdadeiras que o Alberto me deu quando fizemos 25 anos de casados e que a Bianca vive pedindo emprestado. Passei meu perfume francês, aquele vidrinho que guardo há anos e só uso em Natal. A campainha tocou ao 12:00 em ponto. Eles chegaram. Ouvi as vozes no corredor antes mesmo de abrir a porta. Fala você, Rogério. Você que é o mais velho. Não, a Bianca tem mais jeito. A mãe adora a Bianca. Parem com isso. A gente fala junto. É para o bem dela. O apartamento tá caindo aos pedaços. Ela não pode ficar aqui sozinha. É perigoso. Perigoso, pensei, girando a chave na fechadura. Perigoso é cruzar o meu caminho hoje.
Abri a porta. O sorriso que coloquei no rosto era digno de uma atriz de novela das 8. Meus amores, que saudade! Eles pararam. Ficaram olhando para mim. Eles esperavam encontrar uma velha de tipóia, descabelada, com cheiro de remédio, reclamando de dor. Encontraram uma mulher impecável, cheirosa, com postura de rainha e um braço que se movia livremente. Mãe? Bianca foi a primeira a falar. Nossa, a senhora está diferente. O gesso saiu, minha filha. Estou nova em folha. Entrem, entrem. A casa é de vocês. Por enquanto. Sussurrei o por enquanto, tão baixo que eles não ouviram. Ou fingiram que não ouviram. Rogério entrou carregando uma caixa de isopor com umas carnes de segunda. Trouxe a picanha, mãe. Cadê a churrasqueira elétrica? Ah, meu filho, guarda isso. Hoje o almoço é por minha conta. Deixa essa carne aí para você levar de volta. Vai precisar. Ele franziu a testa, sem entender, mas obedeceu. Felipe entrou olhando para o celular, como sempre. E aí, dona Dalva, beleza? Sarou o bracinho? Sarou, Felipe. O osso colou. Ficou mais forte do que era. Dizem que onde o osso quebra e cola, nunca mais quebra de novo. É igual à confiança, né, meu filho? Ele tirou os olhos do celular por um segundo, desconfiado. Sei lá. Sentamos na sala. Eles estavam inquietos. Olhavam uns para os outros, fazendo sinais com as sobrancelhas. Eu servia a água, calma, serena. Então, mãe, Rogério começou, limpando a garganta. A gente veio comemorar sua recuperação, claro. Mas também, a gente precisa conversar sobre o futuro. Futuro é uma coisa engraçada, né, Rogério? Eu o interrompi, cruzando as pernas. A gente planeja e num dia cai do banquinho e tudo muda. Pois é, mãe, exatamente por isso. Bianca pegou o gancho. A senhora caiu. Poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça. A gente fica muito preocupado com a senhora morando sozinha nesse apartamento enorme. É muita coisa para limpar, muita despesa. E a gente achou um lugar incrível, mãe. Felipe entrou na conversa, animado. Chama Residential Golden Age. Tem enfermeira, tem bingo, tem outros velhinhos, digo, idosos, para a senhora conversar. É tipo um hotel. E para pagar esse hotel, imagino que a gente precise vender este apartamento, certo? Perguntei, bebericando minha água. Os três sorriram aliviados. Eu estava facilitando as coisas. Isso, mãe, Rogério disse, tirando uma pasta da mochila dele. Eu já até adiantei umas coisas. Tenho um contato de um comprador. Ele paga à vista. Claro, o valor é um pouco abaixo do mercado porque o prédio é antigo, precisa de reforma. Mas dá para pagar o residencial da senhora e ainda sobra um dinheirinho para a gente. Digo, para a gente administrar para a senhora. Eu olhei para a pasta na mão do Rogério. Era o meu atestado de óbito social. Eles queriam me vender, me despachar e pegar o dinheiro. Levantei-me devagar. Vamos almoçar primeiro? Tenho certeza que vocês vão pensar melhor de barriga cheia. Levei-os para a sala de jantar. Quando eles viram a mesa, o queixo deles caiu. A toalha de linho bordada, os talheres de prata que eu não usava desde o batizado do Felipe, as taças de cristal e a comida, as travessas fumegantes com a lagosta, o risoto de camarão, o filé ao molho madeira. Mãe, Bianca gaguejou. A senhora ganhou na loteria? De onde veio isso? Lagosta? Isso custa uma fortuna. Ué, minha filha, vocês não disseram para eu usar minha reserva de emergência? Sorri, servindo uma taça de vinho para mim mesma. Eu decidi que a emergência acabou. Agora é hora de viver. Eles se sentaram, atordoados. Começaram a comer. A comida estava divina, mas para eles devia ter gosto de areia. Eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. De onde a velha pobre tinha tirado dinheiro para aquele banquete? Enquanto comiam, eu falava. Sabe, nesses 15 dias que fiquei sozinha aqui, eu tive muito tempo para pensar. Pensei em como a vida é curta. Pensei em como eu economizei cada centavo a vida toda, pensando em deixar para vocês, pensando em ajudar. Eles pararam de mastigar. Os olhos brilharam. Ela vai falar da herança, pensaram. Mas aí, continuei girando a taça de vinho na mão. Aí eu quebrei o braço e liguei para os meus 3 filhos.
e descobri que eu não tenho 3 filhos. Eu tenho 3 conhecidos. O silêncio na mesa foi absoluto. Nem o barulho dos garfos se ouvia. Mãe, que drama! Felipe tentou rir, mas o riso morreu na garganta quando eu olhei para ele. Não é drama, Felipe. É fato. Drama foi eu tentar lavar o cabelo com uma mão só e chorar de espuma no olho. Fato é que vocês me abandonaram. E fato é que agora vocês querem minha casa. Mãe, a gente só quer o seu bem. Rogério protestou, vermelho. O meu bem? Eu ri. Vocês querem o bem do meu patrimônio. Vocês querem o dinheiro do apartamento. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Uma notícia boa e uma ruim. Fui até o aparador e peguei a caixa dourada com o laço vermelho. Coloquei no centro da mesa, afastando a travessa de lagosta. Abram, ordenei. Eles se entreolharam. A ganância falou mais alto. Bianca desfez o laço. Rogério levantou a tampa. Dentro da caixa havia apenas um papel. Um único papel impresso. Rogério pegou o papel. Leu. Os olhos dele foram ficando arregalados. A cor sumiu do rosto dele. A boca abriu e fechou sem sair som. O que é, Rogério? O que está escrito? Bianca perguntou, ansiosa, puxando o papel da mão dele. Ela leu. Soltou um gritinho agudo. Isso é verdade? O que é? Me mostra. Felipe pegou o papel. Era o extrato bancário que o Dr. Siqueira tinha me dado. Saldo total, R$ 2.840.000. Nome do titular, Dalva Maria dos Santos. Quase 3 milhões. Felipe sussurrou. A mãe tem 3 milhões. Eles olharam para mim. O olhar mudou. Não era mais o olhar de pena ou de desprezo. Era um olhar de adoração, de cobiça pura, de medo. A notícia boa, eu disse, sentando-me novamente e cruzando as mãos sobre o colo. É que eu não preciso vender este apartamento. Eu tenho dinheiro suficiente para comprar o prédio inteiro se eu quiser. Eu não preciso ir para asilo nenhum. Eu posso contratar uma equipe de enfermeiros para ficar aqui 24 horas por dia, me abanando com folhas de palmeira. Mãe, que maravilha! Rogério mudou da água para o vinho num segundo. Levantou-se e veio tentar me abraçar. A senhora é um gênio. Escondeu o jogo esse tempo todo. Nossa, mãe, que orgulho! Isso muda tudo. A minha empresa... A gente pode fazer uma injeção de capital. Senta, Rogério, eu disse, com uma voz gelada que fez ele parar no meio do caminho. Eu não terminei. Essa era a notícia boa. Para mim. E a ruim? Bianca perguntou com a voz trêmula, já pressentindo o golpe. A ruim, meus queridos, é que esse dinheiro todo estava no meu testamento para ser dividido igualmente entre vocês 3. Estava. Passado. Peguei outro papel que estava dobrado dentro do meu decote. O documento que o Siqueira preparou. Ontem eu mudei o testamento. E mudei a titularidade das contas. O silêncio na sala era tão pesado que parecia que o teto ia desabar. A partir de hoje, vocês não são mais meus herdeiros universais. E o banco da mãe acabou de fechar as portas. Para sempre. Eles olharam para o papel, para mim e para a lagosta no prato. O banquete estava servido, mas eles acabavam de descobrir que aquele seria o último dia em que comeriam na minha mesa de graça. O almoço de domingo terminou de um jeito estranho. Não houve gritaria, não houve pratos quebrados. Houve apenas um silêncio oco, pesado, interrompido pelo barulho das cadeiras sendo arrastadas. A lagosta ficou nos pratos, intocada. O vinho caro esquentou nas taças. Rogério foi o primeiro a tentar contornar a situação. Ele limpou a boca com o guardanapo de linho, recompôs a postura de homem de negócios e tentou sorrir. Um sorriso amarelo, tremendo no canto da boca. Mãe, a senhora está nervosa. É natural. O trauma do braço, a solidão. A gente entende. Essa história de mudar testamento, isso é bobagem, né? Coisa de momento. A gente é sua família. Sangue do seu sangue. Sangue é o que corre nas veias, Rogério. O que mantém a família unida é lealdade. E a de vocês secou faz tempo. Respondi sem me alterar. Agora, se vocês me dão licença, estou cansada. Receber visitas consome muita energia. Visitas? Bianca guinchou, com os olhos cheios de lágrimas que, eu sabia, eram de medo de perder a mesada, não de amor por mim. Nós somos seus filhos. São. Meus filhos biológicos.
Mas hoje foram tratados como visitas. Comeram do bom e do melhor, beberam vinho importado. Agora, a festa acabou. Podem levar a picanha de segunda que o Rogério trouxe. Vai que vocês precisam economizar no mercado essa semana. Expulsei-os com a educação de uma diplomata. Levei-os até a porta. Dei 2 beijinhos no rosto de cada um. Beijos frios estalados no ar e fechei a porta na cara deles. Assim que a tranca girou, clec, eu me encostei na madeira fria e respirei fundo. Eu não sentia culpa. Eu me apalpei por dentro, procurando aquela culpa materna que sempre me assombrou. Aquela voz que dizia, mas coitadinhos, eles estão tentando. Não encontrei nada, só encontrei alívio. Aquele alívio de quando a gente tira um sapato apertado depois de um dia inteiro andando. Fui para a janela e, escondida atrás da cortina, vi os 3 lá embaixo, na calçada. Eles não foram embora logo. Ficaram em roda, gesticulando, discutindo. Rogério apontava para o meu andar, vermelho. Bianca chorava e mexia no celular. Felipe chutava o pneu do carro do irmão. Eles pareciam urubus que tinham acabado de perder a carniça. Depois de 10 minutos, entraram nos carros e sumiram. Dormi aquela noite como um anjo. O braço não doeu. A alma não doeu. Na segunda-feira, a operação execução começou de verdade. Acordei às 7. Tomei meu café reforçado. Vesti uma roupa confortável, mas elegante. Chamei um táxi executivo. Nada de Uber econômico. Eu queria ar-condicionado e motorista de terno. Fui à agência principal do banco, aquela com porta giratória e mármore no chão. Eu não fui para a fila do caixa. Fui direto para o 2º andar, na gerência private, onde o doutor Siqueira já tinha agendado minha visita. O gerente, Sr. Alencar, um homem grisalho e muito polido, quase estendeu um tapete vermelho. Dona Dalva, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. O doutor Siqueira me adiantou que a senhora quer fazer algumas reestruturações. Reestruturações não, Sr. Alencar. Cortes, cirurgia profunda. Sentei na cadeira de couro macia e tirei minha lista da bolsa. Vamos lá. Primeiro, os cartões de crédito adicionais. Eu tinha dado um cartão adicional para a Bianca há 3 anos, para emergências das netas, e um para o Felipe, para gasolina e remédios. O Sr. Alencar puxou os dados no computador. Estou vendo aqui, Dona Dalva. O cartão da Sra. Bianca tem uma fatura em aberto de R$ 4.000. Lojas de roupa, salão de beleza, restaurante japonês, emergências das netas. Ironizei. Cancele. Agora. Cancelado. O cartão vai ser recusado na próxima tentativa de uso. E o do Sr. Felipe? Cancele também. Feito. Respirei fundo. Agora vinha a parte mais difícil, a que causaria o verdadeiro terremoto. Sr. Alencar, eu sou fiadora do contrato de aluguel comercial do galpão da empresa do Rogério. E sou fiadora do apartamento onde a Bianca mora. Os contratos vencem renovação automática mês que vem, certo? Deixe-me verificar. Sim. O seguro-fiança e a carta de fiança bancária estão vinculados aos seus investimentos. Eu não quero renovar, quero retirar minha fiança. Notifique as imobiliárias e o banco. Eles têm 30 dias para arrumar outro fiador. O gerente parou de digitar. Ele me olhou por cima da tela do computador. Dona Dalva, a senhora tem certeza? Sem a fiança da senhora, com o score de crédito que vejo aqui dos seus filhos? Eles dificilmente conseguirão outro fiador. Isso pode implicar em despejo, em falência. Eu sei, Sr. Alencar. Eu sei exatamente o que significa. Eles são adultos, têm mais de 30 anos. Já passou da hora de caminharem com as próprias pernas ou caírem com os próprios erros. Assine o papel. Assinei. A caneta deslizou pelo papel como uma espada cortando um laço. Saí do banco me sentindo 10 quilos mais leve. Mas eu não voltei para casa para tricotar. Eu fui ao shopping. Entrei numa loja de móveis planejados de alto padrão. Uma vendedora me olhou de cima a baixo, julgando minha idade, talvez achando que eu só queria olhar vitrine. Bom dia, eu quero reformar meu apartamento, inteiro. Eu disse, jogando o cartão Black que o gerente tinha acabado de me entregar em cima do balcão. Quero uma cozinha de chefe. Quero transformar um dos quartos vagos, o antigo quarto dos meus filhos, num closet e numa sala de banho com hidromassagem. A vendedora mudou de cor. O sorriso dela quase rasgou o rosto. Claro, senhora.
Temos os melhores arquitetos. Quando podemos ir medir? Hoje à tarde. E tenho pressa. Quero começar a obra amanhã. O barulho de furadeira vai ser música para os meus ouvidos. Enquanto eu escolhia mármores e madeiras nobres, o meu celular, que estava no modo silencioso dentro da bolsa, começou a vibrar. Vibrou uma vez, 2, 10. Quando olhei, na praça de alimentação, enquanto tomava um sorvete de pistache, meu favorito, que eu nunca comprava porque era caro, vi as notificações. 15 chamadas perdidas de Bianca, 8 chamadas perdidas de Felipe. Mensagens de Rogério. Mãe, o banco ligou. O que está acontecendo? Eu não atendi. Tomei outra colherada do sorvete. Gelado, doce, perfeito. Eles estavam começando a sentir. A Bianca devia ter tentado passar o cartão no salão e passado vergonha. O Felipe devia ter ido abastecer o carro e ficado sem ter como pagar. O Rogério recebeu o aviso de que a mamãe tirou a rede de segurança da empresa dele. Deixei eles cozinharem no desespero por 3 dias. Durante esses 3 dias, minha casa virou um canteiro de obras. Contratei uma equipe que cobrava o dobro, mas trabalhava rápido. Mandei derrubar a parede do quarto do Felipe. Mandei arrancar o armário embutido onde a Bianca guardava as tralhas que não cabiam na casa dela. Joguei tudo fora. Sacos e sacos de entulho saindo do meu apartamento. Os vizinhos olhavam curiosos. A Cida veio me perguntar. Dona Dalva, tá mudando? Tô mudando de vida, Cida. Entra, vem ver. A Cida entrou e viu a sala vazia, os móveis cobertos de plástico, e eu, sentada numa cadeira de praia no meio da poeira, comandando os pedreiros como uma general. Essa parede aqui, seu João. Quero uma janela maior. Quero luz. Quero ver o sol entrar. Mas, Dona Dalva, e os meninos? O que eles vão achar disso? Os meninos que achem o rumo deles, Cida. Agora, esse apartamento vai ser o meu palácio. Na quarta-feira à noite, decidi que era hora de atender o telefone. Eles já deviam estar à beira de um ataque de nervos. O telefone tocou. Era a Bianca. Atendi no viva voz, enquanto lixava as unhas. Alô? Mãe, graças a Deus. A senhora sumiu. A senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa? A voz dela era histérica, aguda. Estou ótima, Bianca. Ocupadíssima com a reforma. Não viu a caçamba de entulho na frente do prédio? Reforma? Que reforma? Mãe, o meu cartão não passou. Eu estava no caixa do mercado com as compras das meninas e passei a maior vergonha. Deu transação não autorizada. O gerente do banco disse que a titular cancelou. A senhora foi clonada? Roubaram seu cartão? Eu ri. Uma risada curta e seca. Ninguém me roubou, Bianca. Fui eu. Eu cancelei. O quê? Mas... por quê? Como eu vou fazer as compras? Como eu vou pagar o baleia da Clarinha? Ué, minha filha. Você trabalha, seu marido trabalha, paguem vocês. O auxílio vovó acabou. Aquele dinheiro eu estou usando para comprar meu mármore Carrara para a bancada da pia. É lindo, Bianca. Branquinho. Mãe, a senhora ficou louca. A senhora não pode fazer isso. E o Rogério, ele me ligou desesperado dizendo que recebeu uma notificação sobre o fiador do galpão. Ele disse que sem fiador o banco vai executar a dívida antecipada. Ele vai quebrar, mãe. Sinto muito. Ele que procure outro fiador. Ou que venda aquele carro de luxo que ele comprou mês passado para pagar a dívida. Mãe, isso é crueldade. O que deu na senhora? Foi o tombo? Bateu a cabeça? A gente vai aí agora. Eu, o Rogério e o Felipe. A gente precisa conversar sério. Isso não é normal. Podem vir. Eu disse, calma. Mas venham de máscara. Tem muita poeira aqui. E tragam suas próprias cadeiras. Porque eu doei o sofá velho para o porteiro. Desliguei. Eles achavam que eu estava louca. Senil. Era a cartada clássica. Quando a velha para de obedecer e de dar dinheiro, ela virou louca. Eu sabia o que eles iam tentar. O Dr. Siqueira já tinha me avisado. Dalva, se prepare. Eles vão tentar a interdição judicial. Vão alegar que você está gastando o patrimônio de forma descontrolada por causa de demência. Eles chegaram meia hora depois. Os 3. Entraram no apartamento e pararam na porta, chocados. O chão estava sem piso, no contrapiso de cimento. As paredes descascadas. O cheiro de cimento e tinta. Eu estava lá,
no meio do caos, sentada na minha cadeira de praia, tomando um chá numa xícara de porcelana que sobrevivera. Usava um lenço de seda na cabeça para proteger o cabelo. Parecia uma diva de cinema italiano no meio de uma ruína. Meu Deus! Rogério sussurrou, olhando para onde ficava o quarto dele. A parede não existia mais. O que a senhora fez com a casa? Ampliei, meu filho. Sabe como é? Eu precisava de espaço para respirar. Mãe! Felipe se aproximou com aquele jeito manso de quem quer enganar cobra. A senhora não está bem. Olha isso aqui. Destruiu a casa. Gastou dinheiro à toa. Cancelou os cartões. Isso é surto, mãe. A gente conversou com um médico amigo nosso. Ah, lá vinha. O golpe baixo. É, mãe, Bianca completou, com lágrimas nos olhos. Sempre as lágrimas. A gente acha que a senhora precisa de repouso, de cuidados. A gente conseguiu uma vaga numa clínica ótima, de repouso. Para a senhora descansar a cabeça enquanto a gente organiza essa bagunça aqui. Eles queriam me internar, me trancar, para assumir o controle da reforma, das contas, do dinheiro. Olhei para os três. Meus filhos, Rogério, suando frio no terno apertado. Bianca, roendo as unhas de gel. Felipe, olhando para os lados como um rato encurralado. Levantei-me da cadeira de praia, caminhei até uma mesa de plástico que os pedreiros usavam para almoçar, onde eu tinha deixado uma pasta preta. Vocês acham que eu estou louca? Perguntei abrindo a pasta. Não louca, mãe. Rogério tentou consertar. Confusa. Idade, trauma. É normal. A gente só quer te proteger. A senhora não tem condições de gerir 3 milhões de reais. Vai acabar perdendo tudo para golpistas. Golpistas? Repeti a palavra, saboreando-a. Engraçado você falar isso, Rogério, porque os únicos que tentaram me golpear a vida toda foram vocês. Tirei um papel da pasta. Isso aqui, mostrei, é um laudo médico. De ontem, do Dr. Arnaldo, o neurologista mais respeitado do estado. Fiz uma bateria de exames. Ressonância, testes cognitivos, tudo. Li o trecho final em voz alta. Paciente Dalva Maria dos Santos apresenta plena capacidade cognitiva, lucidez total e perfeita orientação temporo-espacial. Não há sinais de demência ou declínio senil. Joguei o laudo na mesa de plástico. E isso aqui, tirei outro papel. É uma declaração do Dr. Siqueira. Qualquer tentativa de interdição será respondida com um processo de denunciação caluniosa e danos morais. E mais, se vocês tentarem me interditar, existe uma cláusula no meu Novo Testamento que diz que qualquer filho que litigar contra a mãe perde direito até à legítima por indignidade. Vocês saem sem um centavo. Nem as cuecas vocês herdam. Eles recuaram. O golpe da interdição tinha falhado antes mesmo de começar. Bianca começou a chorar de verdade agora. Choro de desespero. Mãe, por favor, o dono do apartamento me ligou. Ele disse que se não tiver fiador até sexta, eu tenho que sair. Eu não tenho para onde ir com as meninas. Vende as bolsas, Bianca. Vende as joias que você comprou com o meu cartão. Aluga um apartamento menor, na periferia. Trabalha. Mãe, a empresa... Rogério tentou, a voz falhando. São 50 funcionários. Se o banco travar minha conta, eu não pago a folha. Vende o barco, Rogério. Vende a casa de praia que você financiou em 60 vezes. Assume suas escolhas. Eu assumi as minhas quando fiquei viúva com 3 crianças e trabalhei dia e noite. Agora é a vez de vocês. Felipe, que estava calado, explodiu. Sua velha egoísta. A senhora tem 3 milhões parados no banco e vai deixar a gente se ferrar? Isso é vingança? É porque a gente não foi te dar banho? É isso? Por causa de um banho? O silêncio que se seguiu ao grito dele foi cortante. Eu olhei para o Felipe, o caçula. Caminhei até ele. Fiquei cara a cara. Ele era mais alto, mas naquele momento ele parecia minúsculo. Não é vingança, Felipe. É educação. Minha voz era baixa, firme. Eu falhei na educação de vocês. Eu mimei. Eu protegi. Eu dei tudo. E criei 3 parasitas. 3 adultos fracos que quebram na primeira dificuldade e correm para a saia da mãe. Apontei para a porta. O que estou fazendo agora é a última lição que vou dar a vocês. A lição da sobrevivência. A lição da dignidade. Enquanto eu tiver dinheiro, vocês vão querer estar perto.
Mas eu não quero gente perto de mim pelo dinheiro. A senhora vai morrer sozinha. Felipe gritou, indo para a porta. Vai apodrecer nesse apartamento com seu mármore e seu dinheiro. Antes sozinha no meu mármore do que mal acompanhada por quem só espera a minha morte, respondi. Eles saíram. Dessa vez batendo a porta com tanta força que um pouco de poeira caiu do teto. Fiquei sozinha no meio da obra. Olhei para o laudo médico na mesa. Olhei para a parede derrubada. A luz do sol do fim da tarde entrava pela janela ampliada, iluminando o pó que dançava no ar. Pela primeira vez em anos, minha casa tinha luz de verdade. Peguei o telefone e liguei para o mestre de obras. Seu João, pode vir amanhã cedo e traga mais gente. Quero essa obra pronta em 1 mês. Vou dar uma festa de inauguração. Desliguei. Eles achavam que tinham chegado ao fundo do poço. Mal sabiam eles que eu ainda nem tinha começado a usar o meu verdadeiro poder. O dinheiro era bom, sim, mas a liberdade... a liberdade de dizer não era a verdadeira fortuna. Sentei na minha cadeira de praia e fechei os olhos, imaginando minha nova banheira de hidromassagem. Eu ia ficar de molho nela até meus dedos enrugarem. E ninguém ia me dizer que eu estava gastando água demais. Mas no fundo, eu sabia que eles voltariam. O dinheiro é um imã poderoso demais. E eles estavam desesperados demais. Só que quando voltassem, não encontrariam mais a mãe. Encontrariam a dona Dalva, a investidora. E para negociar comigo agora, a moeda de troca seria muito cara. Custaria o orgulho deles. A noite caiu sobre a cidade, e em 3 casas diferentes, meus filhos faziam contas que não fechavam. Na minha, a conta fechava com sobra, mas o saldo da minha família estava negativo. E eu não tinha pressa nenhuma em cobrir esse rombo. 30 dias. Foi esse o tempo exato que levou para o castelo de cartas dos meus filhos desmoronar. Enquanto na minha casa o barulho era de construção, progresso e cheiro de tinta fresca, na vida deles o barulho era de sirene de cobrança e choro de desespero. A minha reforma ficou pronta. E ficou, modéstia à parte, um espetáculo. A parede que separava a sala da cozinha foi para o chão. Agora eu tinha uma ilha de mármore branco, igual àquelas de programa de TV americano. Comprei banquetas altas, estofadas em veludo azul. O quarto do Felipe, aquele que cheirava a mofo e adolescência tardia, virou meu closet e minha sala de banho. A banheira de hidromassagem foi instalada de frente para uma TV de 50 polegadas. Minha primeira noite lá foi um batismo. Entrei na água quente, com sais de lavanda, fechei os olhos e pensei: Dalva, você demorou 67 anos para chegar aqui, mas chegou. Mas a minha paz tinha um sabor especial, porque eu sabia, através dos meus informantes, o que estava acontecendo do outro lado da cidade. A Cida, minha vizinha e agora braço direito, que eu remunerava muito bem, diga-se de passagem, para me ajudar na organização da casa, trazia as notícias frescas trazidas pelo vento, ou melhor, pelo porteiro, que ouvia as fofocas dos entregadores. Dona Dalva, o negócio tá feio, Cida me contou numa manhã de terça, enquanto tomávamos café na minha varanda gourmet. O oficial de justiça foi na empresa do seu Rogério. Dizem que lacraram o galpão. Lacraram? Perguntei, passando manteiga no meu croissant. Que chato! Deve ser por falta de fiador. O banco não brinca, Cida. E a dona Bianca? Parece que teve que tirar as meninas da escola particular. A perua escolar não passa mais lá. Ela tá levando as meninas de ônibus. E dizem que o marido dela tá dormindo no sofá da sogra, porque entregaram o apartamento. A vida ensina, Cida. O ônibus é um ótimo lugar para refletir sobre humildade. Eu não sentia prazer no sofrimento deles. Eu sou mãe. Doía lá no fundo saber que minha neta estava andando de ônibus ou que meu filho estava vendo o sonho da empresa ruir. Mas eu sabia que se eu jogasse uma corda agora, eles usariam a corda para me amarrar de novo. Eles precisavam sentir o chão tremer. Naquela semana, decidi dar o golpe de misericórdia. Ou melhor, o golpe de resgate. Liguei para o Dr. Siqueira. Siqueira, está na hora. A fruta já caiu do pé e está apodrecendo no chão. Vamos colher. Você tem certeza, Dalva? Depois disso, a dinâmica familiar nunca mais será a mesma. A dinâmica antiga era eu servindo e eles batendo.
A nova dinâmica vai ser eu mandando e eles obedecendo. Pode executar o plano Fênix. O plano Fênix era minha cartada final. Eu não queria ver meus filhos na sarjeta. Eu queria vê-los trabalhando, mas como eles não tinham competência para se reerguer sozinhos, eu iria intervir. Usei meu capital para comprar as dívidas deles. Isso mesmo. Comprei as promissórias do Rogério com o banco através de uma empresa de participações que o Siqueira abriu no meu nome, a DMS Investimentos. Comprei a dívida do cartão da Bianca. Comprei o financiamento do carro do Felipe. Tecnicamente, eu era a dona dos meus filhos. Eu era o banco deles. Para celebrar minha casa nova e minha nova posição de banqueira da família, marquei um jantar. A inauguração do novo apartamento da Dona Dalva. Enviei os convites por WhatsApp. Convites formais, bonitos. Sua presença é solicitada para o jantar de inauguração. Traje, passeio completo. Horário, 20 horas. Eles vieram. Claro que vieram. A fome, literal e de dinheiro, é o melhor GPS que existe. Às 20 horas em ponto, a campainha tocou. Eu estava vestida com um caftã de seda pura, joias discretas e um perfume que custava mais que o salário de um mês do Felipe. Abri a porta. A imagem dos três era de cortar o coração de qualquer mãe que não tivesse o braço recém-cicatrizado de uma fratura por abandono. Rogério estava sem gravata, a camisa amassada, olheiras profundas, o cabelo ficando ralo. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Bianca estava magra, sem maquiagem, o cabelo, aquele das mechas caras, preso num coque mal feito, as raízes aparecendo. Usava um vestido antigo. O Felipe estava a pé. Não via a chave do carro na mão dele. Estava de tênis sujo e cabeça baixa. Boa noite. Entrem. Convidei, abrindo espaço para eles passarem. Eles entraram tímidos, pisando no meu porcelanato novo como se estivessem pisando em ovos. Olharam em volta boquiabertos. A ilha de mármore, a iluminação indireta, as cortinas de linho, a TV gigante. Não havia cheiro de casa de vó. Havia cheiro de sucesso. Mãe, Bianca sussurrou, passando a mão no balcão de pedra fria. Isso aqui parece casa de revista. Gostou? Eu mesma decorei. Sente-se. Aceitam um champanhe? É Veuve Clicquot. Eles sentaram nas banquetas altas, desajeitados. Eu servi as taças. O estouro da rolha soou como um tiro na sala silenciosa. Então, Rogério tomou um gole grande, sedento. A senhora fez tudo isso com aquele dinheiro? Uma parte dele. O conforto é importante na terceira idade, não acham? Mas vamos direto ao assunto. Eu não chamei vocês aqui só para mostrar minha hidromassagem. Coloquei a taça na bancada e cruzei os braços. A postura da matriarca. Eu sei da situação de vocês. Sei que a empresa do Rogério está lacrada. Sei que a Bianca está morando de favor na casa da sogra e que o marido está desempregado. Sei que o Felipe perdeu o carro para a busca e apreensão ontem. Felipe levantou a cabeça, assustado. Como a senhora sabe do carro? Aconteceu ontem à noite. Eu sei de tudo, Felipe. Quem tem tempo e dinheiro sabe de tudo. Rogério suspirou, derrotado. Ele apoiou os cotovelos no mármore e escondeu o rosto nas mãos. Mãe, a gente errou, tá? A gente errou feio. Aquele dia do braço foi monstruoso. A gente sabe. A vida cobrou, mãe. Cobrou com juros. Eu perdi tudo. Tudo que construí em 20 anos. A Bianca tá desesperada. O Felipe é o Felipe. A gente tá na lona. Se a senhora chamou a gente aqui para humilhar, para dizer eu avisei, pode falar. A gente merece. Mas pelo amor de Deus, se sobrou algum coração aí dentro, ajuda a gente. Não dá o dinheiro, empresta. Eu assino o que a senhora quiser. Eu pago juros. Mas me tira dessa. Ver meu filho mais velho, o orgulhoso Rogério, chorando na minha frente, foi o momento da virada. Não senti pena. Senti que, finalmente, ele estava pronto para ouvir. Eu não vou emprestar dinheiro para você, Rogério, disse calma. Ele levantou o rosto, as lágrimas escorrendo. Bianca soluçou alto. Mas, continuei levantando um dedo. Eu tenho uma proposta de negócios. Fui até a gaveta da ilha e tirei 3 pastas de couro. Coloquei uma na frente de cada um. Abram. Eles abriram.
Rogério leu o primeiro documento. Seus olhos quase saltaram das órbitas. DMS, Investimentos. Mãe, essa empresa. Foi essa empresa que comprou minha dívida no banco ontem. O gerente me ligou dizendo que um fundo anônimo tinha adquirido o passivo e evitado a falência. DMS, soletrei. Dalva Maria dos Santos. Eu sou o fundo anônimo, Rogério. Eu sou dona da sua dívida. O que significa que, tecnicamente, eu sou dona da sua empresa agora. 51% das ações são minhas como garantia. Ele ficou pálido. A senhora é minha sócia? Sócia não. Dona. Você é o gerente. E vai continuar sendo se aceitar minhas condições. Que condições? Você vai ter um salário fixo, de mercado. Nada de retiradas de lucro exorbitantes para pagar carro importado. O lucro vai ser reinvestido na empresa e uma parte virá para mim, para pagar o que investi. Você vai trabalhar de segunda a sábado. Vai me apresentar relatórios semanais. E o carro de luxo da empresa? Já mandei vender. Você vai andar de carro popular da frota. Se quiser luxo, compre com seu salário, se sobrar. Rogério abriu a boca para contestar, mas fechou. Ele não tinha escolha. Era isso ou a falência total? Eu aceito, ele disse, baixinho. Virei-me para a Bianca. Ela olhava os papéis dela, tremendo. Mãe, aqui diz que a senhora comprou um apartamento na Cohab? Comprei. É um apartamento simples, 2 quartos, sem elevador. Mas é limpo e seguro. É lá que você, seu marido e as meninas vão morar. Na Cohab, mãe? Mas... e as minhas amigas? E o meu status? Status não enche barriga, Bianca. Você vai morar lá. Não vai pagar aluguel, apenas o condomínio e a luz. Mas tem uma condição. Qual? Você vai trabalhar. O Dr. Siqueira precisa de uma recepcionista no escritório dele. Atender telefone, servir café, organizar arquivo, salário comercial, vale transporte e vale refeição. Recepcionista? Eu? Mãe, eu sou influenciadora. Eu tenho seguidores. Seguidores que não pagam suas contas. Ou você aceita o emprego e o teto, ou continua de favor na casa da sogra dormindo no sofá. A escolha é sua. Começa segunda-feira, às 8h. E não se atrase, o Siqueira é chato. Bianca chorou. Chorou de humilhação, mas assentiu com a cabeça. Ela sabia que a sogra já estava colocando as malas dela na porta. Por fim, o Felipe. Ele olhava para o papel dele, confuso. Mãe, aqui tem uma foto de um carro. É um furgão? É uma Kombi, Felipe. Uma Kombi de transporte. E o que eu vou fazer com uma Kombi? Você vai trabalhar na feira. O quê? Calma, não é gritando olha a banana. Eu tenho uma amiga, dona de uma confecção de roupas, que precisa de alguém para fazer entregas e buscar mercadoria no Brás de madrugada. É trabalho pesado. Carregar fardo, dirigir no trânsito, acordar às 4 da manhã. Mãe, eu não vou ser motorista de Kombi. Eu tenho faculdade. Incompleta, mas tenho. Você tem dívidas, Felipe? E eu paguei o seu carro apreendido. Vendi ele para dar entrada nessa Kombi. A Kombi é sua ferramenta de trabalho. Todo o dinheiro que você ganhar, 30% é meu, para pagar o empréstimo. O resto é seu. Se trabalhar muito, ganha muito. Se for preguiçoso, passa fome. Felipe levantou, revoltado. Isso é ridículo. A senhora é milionária. Podia dar uma vida boa pra gente. Isso é sadismo. A senhora quer ver a gente sofrer. Bati a mão no mármore. O som ecoou como um trovão. Senta. Agora. Felipe. Ele sentou, assustado com a minha voz. Nunca tinha me visto assim. Sadismo? Perguntei, baixando o tom para um sussurro perigoso. Sadismo foi me deixar 15 dias com o braço quebrado, cheirando a azedo, enquanto você fazia churrasco. Sadismo é o que vocês fizeram com o futuro de vocês. Levantei da banqueta e comecei a andar ao redor deles, como uma professora corrigindo prova. Eu estou dando a vocês a coisa mais valiosa que eu tenho. Não é o dinheiro, é a dignidade. Eu estou dando a chance de vocês serem homens e mulheres de verdade, não sanguessugas. Parei atrás do Rogério e coloquei a mão no ombro dele. Ele estremeceu. Eu poderia sustentar vocês. Poderia dar uma mesada de 5.000 para cada um e deixar vocês brincarem de vida. Mas quando eu morresse, em 5 anos vocês estariam na miséria, porque não sabem dar valor a um prego. Olhei para a Bianca. Você vai aprender a servir café, Bianca.
para entender que quem serve também merece respeito. Talvez assim você pare de tratar garçons como lixo. Olhei para o Felipe. Você vai acordar às 4 da manhã, Felipe, para entender o valor do sono que eu perdi costurando para pagar seu videogame. Voltei para o meu lugar, na ponta da ilha. Tomei um gole do meu champanhe. Essas são as ofertas. Pegar ou largar. Se não quiserem, a porta está ali. O jantar acabou. Se aceitarem, podem ficar para o risoto que está no forno. Houve um silêncio longo. O estômago do Felipe roncou alto. A fome física e a fome de sobrevivência falavam mais alto que o orgulho ferido. Rogério foi o primeiro a pegar a caneta que estava junto à pasta. Onde eu assino, mãe? A voz dele era rouca, mas firme. Ele tinha entendido. Ele sabia que eu tinha salvado a empresa dele, mesmo que o preço fosse o ego dele. Ele assinou. Bianca olhou para as unhas roídas. O Siqueira. Ele deixa eu usar uniforme? Para não estragar minhas roupas? Deixa. Ele fornece uniforme. Ela pegou a caneta. Assinou, deixando uma lágrima cair no papel. Felipe olhou para os irmãos. Viu que estava sozinho na revolta. A Kombi? Tem ar-condicionado? Tem janela, Felipe. O vento é de graça. Ele bufou, pegou a caneta com raiva e rabiscou o nome. Recolhi as pastas, guardei na gaveta. Tranquei com chave. Sorri. Um sorriso genuíno dessa vez. Ótimo, negócios fechados. Agora, lavem as mãos. O risoto é de fungo com queijo brie. E quem vai servir hoje não sou eu. Apontei para as panelas. Rogério, abre o vinho. Bianca, põe a mesa. Felipe, traz a travessa. A senhora não vai fazer nada? Felipe resmungou, levantando-se. Eu? Acomodei-me na minha banqueta, cruzei as pernas e balancei meu pé coberto por uma sapatilha de veludo. Eu entrei com o capital, meu filho. O sócio investidor não põe a mão na massa. Ele só aprecia os dividendos. Eles se mexeram. Desajeitados, colidiram na cozinha, derrubaram um garfo, discutiram baixo. Mas fizeram. Pela primeira vez em 40 anos, eu fui servida na minha própria casa pelos meus próprios filhos. O risoto estava um pouco mole demais. O Felipe derrubou o vinho na toalha. A Bianca esqueceu os guardanapos. Mas para mim, foi a refeição mais deliciosa da minha vida. Enquanto eu comia, observava os três. Eles estavam abatidos, sim, humilhados, talvez. Mas havia algo diferente no ar. Eles não estavam mais me olhando como a velha inútil. Eles me olhavam com medo, sim, mas também com um respeito inédito. Eles perceberam que a mãezinha tinha morrido. Quem estava ali sentada, comendo fungo e bebendo Veuve Clicquot, era a Dona Dalva. E a Dona Dalva não aceitava mais desaforo. O risoto está bom, mãe? Rogério perguntou ansioso, como um funcionário querendo agradar o chefe. Falta um pouco de sal, Rogério. Mas para a primeira vez, dá para o gasto. Amanhã, na empresa, quero ver o balanço dos últimos 6 meses na minha mesa, às 9 horas. Sem atraso. Ele engoliu em seco. Sim, senhora. Dona Dalva. Terminei meu jantar sentindo o sabor da vitória. Eu tinha meus filhos de volta. Não do jeito romântico dos comerciais de margarina, mas do jeito real, cru e necessário. Eles estavam sob minhas asas de novo. Mas dessa vez, as asas não eram para protegê-los da chuva. Eram para ensiná-los a voar na tempestade, queiram eles ou não. O jantar acabou, eles foram embora com suas pastas de contrato de trabalho debaixo do braço. Eu fiquei na janela, vendo a noite de São Paulo. A cidade brilhava lá fora, mas o brilho mais forte vinha de dentro de mim. Eu tinha quebrado um braço, mas tinha consertado uma família. A força, na marra, no dinheiro. Mas tinha consertado. O despertador tocou às 6 da manhã, mas eu já estava acordada. Não por insônia ou preocupação, mas pelo hábito gostoso de ver o sol nascer da minha varanda nova, tomando meu chá na caneca de porcelana que comprei em Paris. Sim, Paris. Mas calma, chegaremos lá. Hoje era um domingo especial. Exatamente 1 ano desde aquele almoço desastroso onde eu servi lagosta e verdades indigestas. 1 ano desde que assumi o controle da DMS Investimentos e, consequentemente, da vida dos meus 3 filhos. Muita gente me chamou de dura. A Cida, minha vizinha, no começo ficava com o coração na mão. Dona Dalva, coitada da Bianca. Vi ela no ponto de ônibus na chuva ontem, o cabelo todo molhado. Será que não é castigo demais?
Não é castigo, Cida. É batismo. Chuva não derrete gente, derrete orgulho. E como derreteu? Nos primeiros 3 meses, foi uma guerra. Rogério tentou me sabotar na empresa. Tentou esconder relatórios, tentou fazer retiradas escondidas, mas ele esqueceu que eu contratei uma auditoria externa que respirava no pescoço dele. Quando peguei o primeiro deslize, um jantar de R$1.000 pago com o cartão corporativo, eu não gritei. Eu apenas fui até a sala dele, na frente dos funcionários, e recolhi a chave do carro da frota. Vai de metrô essa semana, gerente Rogério, para refletir sobre o custo-benefício daquele vinho caro. Ele foi. Vermelho de raiva, mas foi. E aprendeu. Bianca foi a que mais chorou. A adaptação no escritório do Dr. Siqueira foi brutal. Ela, que acordava ao meio-dia, tinha que estar lá às 8. Servir café para clientes que nem olhavam na cara dela. Arquivar processos empoeirados. No primeiro mês, ela chegou na minha casa, onde ela ia todo domingo para bater ponto e pegar a cesta básica que eu dava. Sim, cesta básica, nada de dinheiro vivo. Com as mãos calejadas de carregar caixas de arquivo morto. Minhas unhas, mãe. Olha minhas unhas. Ela choramingou. Estão curtas e limpas, Bianca. Mãos de quem trabalha. São as mãos mais bonitas que você já teve. E o Felipe? Ah, o Felipe. A Kombi foi a salvação e o purgatório dele. Acordar às 4 da manhã para ir ao Brás buscar fardos de roupa não é para os fracos. Ele emagreceu 10 quilos. Perdeu a barriga de cerveja. O rosto ficou queimado de sol de tanto descarregar mercadoria na rua. Ele parou de postar fotos em festas. Parou de andar com os amigos que só queriam ele quando ele pagava a conta. Um dia, ele chegou aqui com a Kombi cheia. Mãe, a senhora precisa de carona para algum lugar? Tô indo para a Zona Sul entregar uns pedidos. É caminho. Não pediu dinheiro. Ofereceu carona. Naquele dia, eu entrei no meu quarto e chorei. Chorei de orgulho. Mas hoje era o teste final. Eu tinha preparado um almoço. Dessa vez, sem surpresas desagradáveis. Fiz uma feijoada completa, comprada com o meu dinheiro, feita pelas minhas mãos, porque eu gosto de cozinhar, não por obrigação. A mesa estava posta. Eles chegaram pontualmente. Essa foi a primeira mudança visível. A pontualidade. Quem trabalha e bate cartão, aprende a respeitar o relógio. Rogério entrou primeiro. Estava mais magro, o cabelo grisalho assumido, sem tintura. Vestia uma camisa polo simples e calça jeans. Chegou segurando uma garrafa de vinho. Oi, mãe. Comprei esse vinho aqui. Não é aquele francês de R$500. É um nacional da Serra Gaúcha. Mas o sommelier da loja disse que é honesto. Paguei com meu vale alimentação que sobrou. Ele me deu um beijo. Um beijo estalado, carinhoso. Obrigada, meu filho. Vinho honesto é o melhor que tem. Combina com gente honesta. Bianca chegou com as 2 filhas, minhas netas, a Clarinha e a Sofia. As meninas não estavam com tablets na mão. Estavam com gibis da Turma da Mônica. Bianca trazia uma travessa de pudim. Fiz ontem à noite, mãe. A Clarinha me ajudou a quebrar os ovos. Não ficou lisinho igual ao da senhora. Tem uns furinhos, mas foi feito com amor. Ah, e a senhora acredita? Fui promovida. O Dr. Siqueira me colocou no setor financeiro. Disse que eu sou metódica. Quem diria, hein? A perua virou contadora. Ela riu. Um riso leve, sem a histeria de antes. Ela usava uma sapatilha confortável e as unhas estavam pintadas com um esmalte clarinho, feito por ela mesma. Felipe chegou por último, estacionando a Kombi na frente do prédio. Ele trazia um saco de laranjas. Laranjas direto do produtor, mãe. Peguei na estrada hoje cedo, doce igual mel, pra gente fazer caipirinha. Sentamos para comer. A conversa fluiu. Não falavam de viagens para Miami, nem de carros do ano, nem de reclamações sobre a vida dura. Falavam de trabalho, de conquistas reais. Consegui renegociar a dívida com o fornecedor de tecidos, mãe. Rogério contou, servindo a feijoada. O cara confiou na minha palavra. Na minha palavra. Acredita? Antes, só confiavam se eu mostrasse o extrato bancário. Agora, me respeitam pelo fio do bigode. A empresa saiu do vermelho mês passado. O lucro foi pequeno, mas foi lucro real. E eu consegui pagar a matrícula da escola das meninas. Bianca disse, limpando a boca da filha caçula. Escola do bairro, sabe?
pequena. Mas as professoras conhecem elas pelo nome. E eu paguei com o meu salário. Sobrou R$ 50 na conta. Mãe, a senhora não sabe a alegria que é ver R$ 50 sobrando na conta e saber que aquele dinheiro é meu, que ninguém vai tomar, que não é empréstimo. Eu troquei os pneus da Kombi, Felipe disse, enchendo o prato de farofa. Paguei à vista. O borracheiro me deu desconto. Aquele carro é meu parceiro. Cuido dele melhor do que cuidava daquele SUV importado. Eu ouvia tudo, mastigando devagar, sentindo o sabor do feijão e o sabor da vitória. Eles tinham mudado. A casca grossa da futilidade tinha caído, revelando os seres humanos que estavam escondidos lá embaixo. Quando terminamos a sobremesa, o pudim da Bianca estava delicioso, mesmo com furinhos. Pedi silêncio. Meus filhos, faz 1 ano. 1 ano que a dona Dalva Investimentos assumiu o controle. Eles ficaram tensos. A velha postura de medo voltou um pouco. Eles achavam que eu ia dar mais uma ordem, ou talvez demiti-los. Nesse ano, eu vi vocês chorarem, suarem e xingarem meu nome baixinho. Eu sei que xingaram. Felipe deu um risinho culpado. Mas eu também vi vocês crescerem. Rogério, você não é mais o playboy que brinca de empresário. Você é um gestor. Bianca, você não é mais a dondoca. Você é uma mulher forte, que sustenta a casa. Felipe, você virou homem. Tirei do bolso 3 envelopes. O contrato de 1 ano acabou. Eles olharam para os envelopes. O que é isso, mãe? Rogério perguntou, sem pegar. A carta de alforria? Felipe brincou, mas com a voz trêmula. Abram. Eles abriram. Dentro de cada envelope havia um cheque gordo. Eles olharam para o valor, arregalando os olhos. Mãe, isso aqui? Isso é muito dinheiro, Bianca disse. É o valor da dívida que a senhora pagou para mim? Não, isso é o lucro. Lucro? Rogério não entendeu. A DMS Investimentos é uma empresa séria. Eu comprei as dívidas de vocês, reestruturei as finanças e fiz vocês trabalharem. O dinheiro que vocês geraram nesse ano, eu guardei, eu investi, eu multipliquei. Eu descontei o que gastei para pagar as dívidas iniciais, claro, porque não sou instituição de caridade. Mas o excedente é de vocês, fruto do trabalho de vocês. Rogério olhou para o cheque. Eram quase R$ 200 mil. Mãe, a empresa deu esse lucro todo? Deu. Porque você parou de gastar com jantares caros e carros de luxo. Porque você cortou o desperdício. Esse dinheiro é mérito seu, Rogério. Felipe olhou para o dele. Caramba! Com isso aqui eu compro uma Kombi nova, 0 quilômetro. Ou 2 usadas para expandir a frota e contratar um ajudante. Sugeri. Contratar um ajudante. Virar patrão. Os olhos dele brilharam. Bianca segurava o cheque contra o peito. Com isso eu posso dar entrada num apartamento, sair do aluguel. Um apartamento meu. Eu levantei da mesa. Esse dinheiro é de vocês. Podem gastar como quiserem. Podem torrar em viagens, em roupas, em festas. Vocês estão livres. As dívidas estão pagas. Os nomes estão limpos. A dona Dalva está se aposentando da função de banqueira. Fui até a janela e olhei para a rua. Vocês estão livres, repeti. Podem voltar a ser o que eram, se quiserem. Houve um silêncio na sala. Eu esperava ouvir gritos de comemoração. Esperava vê-los planejando as férias na Disney. Mas o silêncio continuou. Senti uma mão no meu ombro. Era o Rogério. Virei-me. Ele estava com o cheque na mão, mas estendendo-o de volta para mim. Mãe, eu não quero esse dinheiro agora. Como não quer? Ficou maluco? Não. Eu quero reinvestir. A empresa precisa de maquinário novo. Se eu pegar esse dinheiro e gastar, eu volto para a estaca zero. Eu quero comprar as máquinas à vista. Quero crescer direito dessa vez. A senhora aceita continuar sendo minha sócia? Sócia capitalista? Eu continuo com meu salário. O lucro a gente divide no final do ano. Olhei para ele, boquiaberta. Você quer continuar trabalhando para mim? Eu quero continuar trabalhando com a senhora. A senhora é a melhor chefe que eu já tive. Chata, exigente, mas justa. Bianca se aproximou. Mãe, eu também não vou gastar. Eu vou aplicar. O doutor Siqueira me ensinou sobre tesouro direto. Vou deixar rendendo para a faculdade das meninas. E vou continuar no escritório. Eu gosto de lá. Eu gosto de ter onde ir de manhã.
Eu gosto de ser a Bianca do financeiro, não só a esposa do fulano. Felipe olhou para o cheque, depois para mim. Bom, eu vou comprar a Kombi nova, sim. A minha tá velhinha, coitada. Mas vou continuar na feira. E mãe, domingo que vem eu posso vir almoçar de novo? Não pelo dinheiro, pela feijoada. E para trazer as laranjas. Eu olhei para os três. Meus filhos. Não os filhos que eu pari e mimei, mas os filhos que eu forjei no fogo da dificuldade. Eles tinham recusado o caminho fácil. Eles tinham escolhido a construção. Sorri. E dessa vez, não foi um sorriso de ironia ou de triunfo vingativo. Foi um sorriso de paz. Tudo bem. Aceito a sociedade, Rogério. Mas as reuniões de balanço continuam. E Bianca, aplica isso direito, senão eu confisco. Felipe, traga mexericas na semana que vem. Estou enjoada de laranja. Rimos, todos juntos. Um riso limpo, sem mágoas. Naquela noite, depois que eles foram embora, levando marmitas de feijoada, porque hábito de filho não muda nunca, eu me sentei na minha varanda. Peguei meu celular e abri o aplicativo de viagens. Paris. Sempre sonhei em conhecer Paris. Mas nunca fui porque era caro, porque tinha que ajudar o Rogério, porque a Bianca precisava de enxoval. Agora eu não tinha mais desculpas. Meus filhos estavam encaminhados. Minha conta estava gorda. Meu braço estava forte. Comprei a passagem. Primeira classe. Ida sem data de volta. 3 dias depois, no aeroporto, eles foram me levar. Não para pedir dinheiro. Foram para me abraçar. Vai com Deus, mãe. Aproveita. Torra tudo. Felipe gritou, rindo. Manda foto da Torre Eiffel. Bianca pediu, chorando de emoção. A gente cuida de tudo aqui. Pode deixar, Rogério disse, me dando um abraço apertado. Obrigado, mãe. Obrigado por ter quebrado meu orgulho. Foi a única coisa que consertou minha vida. Entrei na área de embarque, olhei para trás uma última vez. Vi os 3 acenando. Eram adultos. Eram sobreviventes. Eram meus. Sentei na poltrona do avião. Aceitei a taça de champanhe que a aeromoça ofereceu antes mesmo de decolar. Olhei pela janelinha. São Paulo ficava pequena lá embaixo. Lembrei do dia em que caí do banquinho. Lembrei da dor. Lembrei da solidão. Aquela queda foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque foi caindo que eu aprendi a levantar. E foi levantando sozinha que eu ensinei meus filhos a ficarem de pé. O avião acelerou na pista. Senti o frio na barriga. Não era medo, era vida. Eu sou Dalva Maria dos Santos. Tenho 68 anos, 3 milhões na conta, 3 filhos decentes e o mundo inteiro pela frente. E se alguém me perguntar qual é o segredo da felicidade na velhice, eu vou dizer: não é ter filhos que cuidem de você. É ter certeza de que você cuidou deles tão bem, que teve a coragem de dizer não quando foi preciso. O avião decolou. Au revoir, passado. Bonjour, Dalva.